a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Não será o verso 10, tá? Será o verso 6. Quando fala Malaquias 3, já entende Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos, não, é isso não. 3:6. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria o Deus imutável que se movimenta. O Deus que não muda, mas é dinâmico. Um Deus que não muda, mas se movimenta. Glória a Jesus. Aleluia. 6. 3, né? Malaquias 3, já pensei que é 3:10. Acha pra ela, pra ela sentir o frescor da palavra. É fácil achar, é só ir até Mateus e voltar uma folha. Glória a Jesus. Tá aí? Diga amém. Amém. Capítulo 3 e verso 6. Eu não estou nem com minha Bíblia, não. Saí da... Terminei expediente na rua e vim direto para cá. Nem a Bíblia eu trouxe. Isso daqui é o que eu leio no carro. 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vou repetir, como é um texto apenas, um versículo apenas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Incline sua cabeça, por gentileza. Feche seus olhos. Peça para que Deus fale contigo nessa noite. Senhor Espírito Santo, até aqui o Senhor nos ajudou a orar, a adorar Jesus, a glorificar a palavra do Senhor, que é o próprio Cristo, a levantar as mãos, a glorificar o Rei da Glória. Mas eu lhe peço em nome do Senhor, que nos auxilie na sua palavra, que o Senhor venha revelar ou descobrir aos nossos corações os segredos do coração de Deus por meio da palavra. Que nós possamos ouvirmos a tua palavra, e esse ouvir vem de ouvir e obedecer. Que não entre pelo ouvido e saia pelo outro, antes suba para o nosso coração, e que possamos sair daqui um pouquinho melhor, direcionado e posicionado pela tua palavra. Falar conosco, falar com a tua igreja. Não permita que nada, Pai, te atrapalhe. Não permita que eu te atrapalhe. Não permita que os teus filhos te atrapalhem. Não permita que o mundo espiritual te atrapalhe. Ora, Senhor, eu lhe peço que o Senhor coloque os teus anjos fortes acampados ao redor deste templo, deste salão, e que não haja nenhuma infiltração maligna, maléfica contra as nossas vidas. Antes possamos ouvir, entender, compreender a sua palavra e sair daqui alicerçado pela sua palavra, cumprindo o que Davi disse: ensina, Senhor, o caminho da tua palavra, e seremos fiéis até o fim. Pai, em nome de Jesus Cristo, para que possamos ter uma semana de luz, de paz, de bênção, de proteção divina, de libertação e de curas diante do Senhor, por meio da sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, você que crê diz amém. Podeis aceitar glorificando a Jesus. Glória a Deus.
Dá pra estar ali apostando que eu não vou passar 5 minutos com o pedestal. Vou passar, você vai ver. Se o Roberto Carlos, que já tem a idade que tem, passa, por que eu não posso? Já estou ganhando. Irmãos, o texto que nós lemos essa noite é Malaquias que escreve o que está sendo dito, que o Senhor, Ele não muda, Ele é imutável. Malaquias está dizendo, aleluia, que Deus, existe uma imutabilidade no Senhor. Deus não muda. E aí Ele diz, por isso, ó filhos de Jacó, vós não sois consumidos. Pondera, ou de repente, compreendemos que de repente Deus está fazendo conexão com o texto de Jeremias, que disse, ou que diz, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E Deus vem replicando esse texto de uma forma diferente, dizendo que por Ele não mudar, ou seja, por aquilo que Ele disse, que as misericórdias dEle é a causa de não sermos consumidos, aleluia, e porque Ele não muda a sua palavra, é porque nós, ou até mesmo os filhos de Jacó, aleluia, derramado essa palavra para nós também em nossos dias e para a igreja do Deus vivo, aleluia, é que nós não somos consumidos. É por isso, aleluia, que Deus ainda trabalha conosco. É por isso que ainda o Senhor dos Exércitos olha para nós e entende, aleluia, que ainda há propósito na vida daqueles que crê, daqueles que confiam. É por isso nessa noite, aleluia, que eu credibilizo que se você está vivo, é porque Deus tem uma obra na tua vida. Se a tua família está viva, é porque Deus tem uma obra na tua família. Se os teus filhos estão vivos, é porque Deus tem uma obra na sua família. E eles não são consumidos, não é porque eles merecem ou não merecem, é porque Deus não muda e as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Só que, como eu disse do início, o Deus que não muda, mas se movimenta. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós se entregamos ao Senhor e começamos a conhecer o Senhor através da sua palavra, através de um testemunho vivo, através de alguém, ou através até mesmo da voz interior, o testemunho, Paulo diz, o testemunho interior, aleluia, da voz do Espírito Santo, para se cumprir aquilo que o próprio Paulo disse, aleluia, que quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor vem habitar em nosso espírito humano, e assim testifica que somos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Quem é que testifica? O Espírito Santo. E aonde é a habitação do Espírito Santo? No nosso espírito humano. E de repente seja, aleluia, esse espírito humano, sem receber Jesus Cristo ainda, que se encontra aquela frase de um certo sábio que disse que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Verdade, Jesus. E aí não tem balada, não tem droga, não tem mulherada, não tem dinheiro, não tem prosperidade, não tem nada disso que possa suprir, aleluia, esse vazio, contanto que ele receba Jesus, não somente como seu Salvador, mas sim como seu Senhor, aleluia, o Espírito Santo vem habitar no seu espírito humano, e agora ele entende, aleluia, que ele tem um Pai, e ele é filho de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Deus não muda, diga, Deus não muda. Deus não muda, Mas se movimenta. mas se movimenta. Diga, mas se movimenta. Mas se movimenta. Olha que tremendo. Eu encontro na Bíblia Sagrada alguns textos bíblicos, algumas histórias bíblicas, que dá a entender que Deus mudou. Não, Deus não mudou, Deus se movimentou. Porventura não foi uma certa feita Deus até Abraão e disse a Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho a quem tu amas, e o leva até Moriá, e em uma das montanhas que ali estiver,
aleluia, que ali está, eu te indicarei, te falarei, e você lá sacrificará o seu filho. Sim, Jesus. A Bíblia não diz que Abraão questionou. A Bíblia não diz que Abraão indagou Deus. A Bíblia não diz que Abraão olhou e disse: Deus, mas como será isso? Eu vou sacrificar o meu filho, a quem eu amo, a quem é o filho da promessa, a quem o Senhor prometeu para Sara, a quem, aleluia, Sara deu a luz com 90 anos, eu tinha 100, centenários de anos, aleluia, centenas de anos, e o Senhor nos entregou um filho da promessa, e o Senhor está pedindo o meu filho. Abraão não questionou. A Bíblia diz que Abraão acorda pela madrugada, chama seu filho, corta a madeira, aparta ou separa, ou sela ali, aleluia, 2 jumentos, 2 moços, aleluia. Abraão e Isaac também está com eles, e eles caminham. Após 3 dias, diga comigo, 3 dias. 3 dias. Abraão levanta os olhos e vê a terra de Moriá. E quando ele vê a terra de Moriá, ele sobe para uma das montanhas que ali está. E antes de ele subir, ele olha para os seus 2 moços e diz: ficai-vos aqui, porque eu e o menino iremos subir e iremos adorar o Senhor. E após adorar o Senhor, tornaremos para vós. Verdade, Jesus. Se aquele moço, aqueles 2 moços, soubesse do que Abraão iria fazer, porque nem Isaac sabia naquele prezado momento, eu fico imaginando um dos moços dizendo: Abraão, você está indo sacrificar seu filho, e como você diz que vai adorar a Deus e depois vai descer, ou desçamos, ou então tornaremos, como você está dizendo que você vai subir e vai descer com o menino? Aí, se Abraão não tivesse a resposta, o livro de Hebreus tem. O livro de Hebreus está descrito que Abraão cria que mesmo ele sacrificando seu filho em uma das montanhas de Moriá, a Deus era fiel e poderoso para ressuscitar o menino. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Que fé é essa? Que crença é essa, meu Deus do céu? Ele não fez campanha de 7 dias. Ele não ligou para a mãe de oração. Ele não ligou, aleluia, para a profetisa ou para o profeta. Ele não questionou a Deus. Ele não jejuou 3 dias. Ele só fez o que Deus ordenou a ele. Pergunta: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Quantas vezes Deus fala conosco e nós estamos ali labutando com Deus? Quantas vezes Deus fala conosco, aleluia, e nós estamos ali perguntando: será o Senhor mesmo? Será que é Deus? Será que é Jesus? Será que é o Espírito Santo? Aleluia. Mas Abraão não. Abraão ouviu, e de repente seja por isso que ele tem um título no Pai da Fé, porque um dos textos bíblicos diz que Abraão creu e foi imputado por justiça. Aleluia, Jesus. Pastora, a Bíblia fala, irmã Meire, a Bíblia fala que agora Abraão deixou os 2 moços na Henrique e subiu. Isaac está com a lenha nas costas, tipificando Cristo levando a cruz do Calvário. Não quero entrar nesse mérito, porque é um Deus imutável que estamos tratando nessa noite. Ele está subindo uma das montanhas da terra de Moriá. Aleluia. Abraão está com fogo, está com cutelo. Mas Isaac fica perplexo uma certa feita. Isaac olha, aleluia, para o seu pai e diz: meu pai. Abraão olha e diz: eis-me aqui, meu filho. Ele diz: pai, ali está comigo. O cutelo está nas tuas mãos e o fogo também. Mas aonde está o sacrifício para sacrificar o Senhor nosso Deus? Abraão olha para o menino e diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Jesus. A Bíblia diz então que Abraão
monta o altar. Esse altar não é altar de sacrifício. Esse altar é altar de holocausto. E o que é o altar de sacrifício e o altar de holocausto? Olhando para a lei de Levítico, entendemos que o altar de sacrifício era sacrificado, aleluia, a oferta era sacrificada, o animal era sacrificado em partes. Ou seja, alguma das partes não era sacrificada, mas o altar de holocausto, ele era, ou o sacrifício de holocausto, ele era sacrificado por completo. A oferta de holocausto era completa. Por isso que Jesus é o nosso sacrifício de holocausto, é a nossa oferta de holocausto, porque Ele não se entregou em parte, Ele se entregou por inteiro e por completo. E oxalá que nessa noite nós entregamos o nosso coração em sacrifício de holocausto, não somente uma parte, mas por inteiro e por completo, e você verá o que Deus fará na tua vida a partir de hoje. Glória a Deus, aleluia. Irmãos da casa do Senhor, Abraão arma o altar, ele acende o fogo. Imagina agora, irmãos, é porque às vezes parece superficial isso aqui, mas entra comigo na história. Imagina agora, aleluia, o altar está pronto, o altar está preparado, diga amém. Amém. Imagina agora Abraão com as cordas, de repente, para amarrar o sacrifício, ou melhor, perdão, a oferta. Imagina Isaac olhando para Abraão e Abraão olhando para Isaac, e Abraão com lágrima nos olhos, de repente chorando diante do seu filho, apontando para ele e dizendo assim: meu filho, Deus do seu pai apareceu nessa noite para ele e pediu que eu sacrificasse você nesse altar, e eu não pude, aleluia, falar não para Deus. Aleluia, eu fico imaginando Isaac olhando para o pai, olhando para dentro dos olhos do pai e dizendo, penso eu, é claro, penso eu, aleluia, Isaac dizendo, meu pai, se Deus me pediu e o Senhor prometeu, estou aqui para ser sacrificado. Quando aquele menino está amarrado, a Bíblia diz que agora ele está amarrado, diga amém. Amém. Imagina, porque agora o fogo está pegando, ele está amarrado e está vivo, e o fogo está pegando em suas costas. E aí quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho a quem ele amava, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que é uma teofania de Cristo, aparece para Abraão e diz: Abraão, Abraão, não se lance contra o menino, porque agora tu provastes que me amas. Meu Deus. Pergunta assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Alguém olha para esse texto e diz: Deus mudou. Não, Deus não mudou. Deus se moveu na mudança de Abraão. Vou repetir, atenção agora. Eu estou lhe dizendo que Deus não mudou porque Ele é imutável. Mas, aleluia, Deus se movimentou, Deus foi dinâmico sobre a mudança do coração de Abraão. Fala assim para mim, assim, com raiva de mim. Fala assim: pastor, conta o mistério. Conta o mistério, pastor. Quando Deus fala para Abraão, ao anjo do Senhor, que é Cristo Jesus, fala para Abraão: Abraão, Abraão, não mates ou não se lances sobre o menino, porque agora tu provastes que me ama. Se você olhar na raiz ou na interpretação do texto, se você olhar com carinho, com amor, como você degusta, aleluia, uma bela de uma lasanha, aí pegou, né? Aleluia, uma bela carne de panela, com aquela batata abençoada da parte do Senhor. Deu fome, né, irmãos? Segura o jejum aí se você está. Aleluia, aleluia. Se você degustar o texto, dá a entender, aleluia, que Deus só pede Isaac para Abraão, não é porque Deus é mau, não é porque Deus queria o menino, porque o único sacrifício vivo e humano que seria aceito seria de Jesus na cruz do Calvário. Mas por que Deus
Deus pede. Só você, Manuel, pergunte qual é a mensagem. A mensagem é que dá a entender que após 100 anos, Abraão tem um menino. Imagina Abraão com o menino, andando para lá e para cá. E alguém olhando para Abraão e dizendo: Abraão, quem é esse menino, Abraão? E Abraão dizendo: é meu filho. E alguém dizendo: não pode ser seu filho. É seu tataraneto, Abraão. Você tem 100 anos, 110, 115 anos. É seu tataraneto, Abraão dizendo: rapaz, esse é o filho da minha velhice. E alguém dizendo: Abraão, desce um pouquinho o nível, é o seu bisneto. E Abraão dizendo: rapaz, é meu filho, é seu neto. Não, é meu filho. Imagina Abraão passeando com esse menino, o coração dele se enchendo e dizendo: rapaz, olha, esse menino é meu filho, era para ser meu tataraneto. Pergunte assim: qual é a mensagem? Eu fico imaginando a tristeza do coração de Deus, olhando para o coração de Abraão e entendendo que a bênção que Deus deu para Abraão disputou lugar com Deus no coração do pai da fé. Imagina que tristeza foi para Deus. Deus tem entregado para Abraão, na sua velhice, o filho da promessa. E agora Abraão está trocando Deus pelo garoto, pela vaidade de ter um filho na sua velhice, após os seus 100 anos. Você nunca entendeu isso? Imagina você dar um presente para o seu filho ou sua filha que tanto quer, e daqui a pouco não tem mais o carinho dele, não tem mais a alegria de sentar à mesa com ele, não tem mais a alegria de sentar no sofá com ele. Ele não está te esperando mais quando você chega em casa. Por quê? Porque agora aquilo que você deu, ele te trocou por isso. Pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? Aí Deus olhou e falou assim: Abraão, esse menino é sua vaidade. Aí o texto bíblico diz, e algumas traduções como essa, erroneamente está escrito, no capítulo 22 de Gênesis: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão. Não é verdade. O texto original é esse: e aconteceu depois destas coisas que colocou Deus Abraão à prova. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém, porque não pode ser tentado. Por que Deus colocou Abraão à prova? Abraão, quem você mais ama? Eu ou teu filho? De repente seja por isso que Jesus Cristo, uma certa feita, olhou e disse: aquele que amar, aleluia, mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de mim. Deus de maneira alguma, e Jesus de maneira alguma está dizendo que você não pode amar o seu ente querido, senão é contraditório, que o segundo maior, ou melhor, o segundo maior mandamento é semelhante ao primeiro: amar o teu próximo como a ti mesmo. Deus não está dizendo que você não tem que amar, Deus está dizendo que você não pode amar além do que Ele. E tudo que você ama além do que Deus arranca, Deus tira. E Deus teve misericórdia de Abraão. Pergunte por quê? Por quê? Porque naqueles 3 dias de caminhada, você já imaginou, irmãos? Eu trabalho como motorista de aplicativo, já dirigi ininterruptamente 33 horas, não foi 36 horas, uma coisa semelhante. Mas 3 dias acordado não é possível. Dito isso, eu entendo que Abraão deitou, dormiu em um certo local com seu filho, com os moços que o acompanhavam. Imagina Abraão vendo o filho dele dormindo, ele olhando e dizendo assim: daqui a pouco eu vou ter que te sacrificar, meu filho. Imagine como que foi a dor do pai da fé. Mas pergunte qual é a mensagem. Qual é a mensagem? Quando o coração dele muda, quando o coração dele se volta a Deus, aí Deus olha e fala assim: Abraão, tu provastes que me ama, e devido a isso eu não mudo, mas eu me movimento. Não precisa mais sacrificar o teu filho. Desce com ele, Abraão.
mensagem? Qual é a mensagem? Deus não muda. É tão tal que Deus não muda que Ele trabalha da mesma maneira do antigo para o novo. Um certo jovem rico se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a salvação? Aí Jesus viu que era barganha, Jesus já deu na orelha dele dizendo: por que me chamas de bom, se bom só é um, que é Deus? Tenho observado os 10 mandamentos. Os mandamentos, ele diz, desde a minha mocidade. Aí Jesus vai recitando para ele, e um dos mandamentos vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus recita. Mas o maior mandamento: amar o Senhor acima de todas as coisas. Aí Jesus olhou e falou assim: ah é? Você observa, você cumpre, quer ser perfeito? Eu fico imaginando ele dizendo com toda a vaidade: sim, 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 quero. Então Jesus diz: quer ser perfeito? Vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me. Pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Aí a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque pertencia a ele muita riqueza, ele se retirou. Mas pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? Jesus não queria que ele lançasse fora a sua riqueza. Jesus só entendeu pelo Espírito Santo que o coração dele estava na riqueza. Jesus não queria deixar ele pobre. É tão tal que tem um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo oculto da parte do Sinédrio, que também esperava o dia do Senhor, aleluia, era rico, José de Arimateia, e nem por isso Jesus olhou para ele e disse: dá sua riqueza, porque o coração de José de Arimateia não estava na riqueza, estava em Jesus. E a posição de José de Arimateia e a riqueza de José de Arimateia foi usada por Deus para retirar o corpo de Jesus e ser, aleluia, ser enrolado em panos de linhos finos, aleluia, e ser lançado ou depositado na sepultura desse mesmo homem. Mas pergunte assim: qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Abraão só precisava mudar. E como ele mudou o coração, e o coração dele pendeu para Deus, Deus falou assim: desce com seu filho. Pergunte assim: qual é o mistério? Qual é o mistério? Deus não quer tirar nada do que Ele te deu. Até porque se Ele quisesse tirar, Ele não teria te dado. Deus não é menino para te dar e tomar. Mas às vezes Deus arranca, porque Deus olha que isso está substituindo Deus no teu coração. Aí é como se Deus estivesse dando um freio em você. Porque Ele não muda. O que Deus dá é sim arrependimento. Mas às vezes Ele tem que arrancar um pouquinho para você entender que Ele ainda é e deve ser o único de estar presente no seu coração acima de tudo e de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Você crê nessa palavra? Eu creio. Se coloque de pé, por gentileza. Segura. Antes de encerrar o vídeo, olhe para cá. Quem tem desejo de conquistar aqui nessa noite? Eu só não levanto os 2 pés porque eu não sei flutuar. Porque às vezes nós andamos. Eu postei uma frase essa semana passada, né? Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Que, escute. Nós vivemos num pêndulo. Nós oscilamos em um pêndulo de querer conquistar, correr para conquistar e ter o tédio de possuir. Então, dito isto, eu quero lhe dizer nessa noite que o mais interessado de abençoar a nossa vida é Deus. O mais interessado de entregar para a nossa vida é Deus. Devido a isso, que o próprio Paulo,
cheio do Espírito Santo, diz que Deus já nos abençoou, aleluia, nas regiões celestiais, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então nós já somos abençoados. O próprio Paulo diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Dito isto, eu quero enfatizar nessa noite. Deus abençoe, meu amado. Dito isto nessa noite, eu quero enfatizar nessa noite que tudo que Deus prometeu de repente a você, e tudo que a sua alma deseja e almeja, Deus é poderoso para dar além do que você pensa, imagina e pede. Só que Deus deixa uma ressalva nessa noite em dizer para nós: não permita que nada daquilo que eu entrego a você nessa terra, de bênçãos materiais ou espirituais, tome o meu lugar em teu coração, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Por que material e espiritual? Pergunte por quê? Por quê? Porque às vezes o dom que é espiritual também fica acima de Deus. Sabia disso? Tem serviços prestados a Deus que tira a pessoa de Deus. E aí Deus está dizendo: eu não quero que você trabalhe para mim sem entender quem sou eu. E para você entender quem sou eu, esteja comigo primeiro. E Deus chama nós para estar comigo. Amém, irmãos? Amém. Então levanta a mão direita e diga assim: nessa noite, eu declaro e peço que o Senhor Espírito Santo, que em minha vida habita, não permita que eu substitua o Senhor dos Exércitos por qualquer coisa em meu coração. Antes o meu coração, diga melhor, antes a minha alma, o meu espírito e o meu corpo está entregue ao Senhor, por inteiro e por completo. E tudo que vier após isso será consequência do meu amor a Ele. Se você crê, glorifique, exalte. Glória a Jesus, aleluia. Feche os olhos para orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos o Teu nome e exaltamos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais um dia em Sua presença. Glorificamos ao Senhor por essa palavra. E eu lhe peço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo que foi dito nessa noite, que tudo que foi pregado nessa noite, que tudo que foi vivido neste lugar, aleluia, nessa noite, eu lhe peço, Pai, e fica ou firma em nosso coração, que nós possamos sair daqui nesse dia de hoje fazendo a seguinte oração: Deus, eu quero ter, mas se for para me tirar da Tua presença, se for para desviar o meu coração, se for para substituir o Senhor no meu coração, não me dê, não me entregue, porque eu não quero perder a Tua presença. Eu não quero ser apartado de diante de Ti. Eu não quero perder a essência, a vontade, o amor, a paixão de estar na Tua presença, buscando ao Senhor de dia e de noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, firma isso no coração dos Teus filhos nessa noite. Seja emprego, seja carro, seja casa, seja dinheiro, seja ouro, seja prata, seja diamante, seja rubis, não importa o valor, mas nada pode nos tirar da Tua eterna presença, meu Senhor. Leva eles em paz para os seus lares provisórios, guardando, livrando e protegendo, abençoando eles, dando a eles uma semana de paz, prosperidade, saúde, fidelidade e lealdade ao Senhor, e aleluia, a sua família e ao seu próximo. Fidelidade em seu trabalho, na prestação do seu serviço, fidelidade em seu casamento, fidelidade, aleluia, como filhos e como pais, fidelidade, Pai, como cidadão, como um bom pagador. Senhor, nos dê fidelidade e lealdade à sua eterna palavra, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. E que demônios nem espírito nem manifestado em pessoas
retire de nós, ou tire de nós a tua palavra, a essência, a paz do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. E você que crê, diz: Amém. Levante as suas mãos para cima, incline